Fala galera, sou o Cadu Aguiar. Se você não sabe a diferença entre var e let, assiste esse vídeo até o final que eu vou estar explicando a diferença entre eles. Galera, agora eu estou gravando a tela do computador. Eu vou criar uma pasta chamada JavaScript. E para estar executando esse teste, eu vou precisar de duas coisas. A primeira delas é o Node instalado na máquina. Então a gente vai abrir aqui o nosso navegador, nesse caso eu estou usando o Firefox. Vocês podem simplesmente digitar Node e vai ser o primeiro link, node.js.org. Abrindo esse endereço, vocês vão ver que a última versão é LTS a 10.16. Se você estiver usando Windows, é só fazer download, next, e se você estiver utilizando plataformas macOS ou Linux, vocês podem estar clicando aqui também e ele vai estar baixando o instalador do Node. Depois que vocês fizerem a instalação do Node, para validar se o Node ele foi instalado corretamente, vocês devem abrir o terminal. Nesse caso aqui eu utilizei um comando de atalho que é o Ctrl+Alt+T. E se você tiver no Windows, você pode abrir o próprio prompt e vai digitar o comando node --version. Ele retornou a versão 10.16.0, que é a versão que está disponível na minha máquina. Então a parte do Node ela está ok, que o Node ele está instalado. Outra ferramenta que a gente vai precisar utilizar é o Visual Code. Então vocês podem estar digitando o Visual Code aqui. Visual Code é um editor de texto e vocês podem estar efetuando o download dele através do próprio site code.visualstudio.com. Então, depois da instalação dessas duas ferramentas, eu vou estar criando um arquivo chamado JavaScript. Aqui eu só abri o terminal e digitei o comando code ponto para ele abrir o Visual Code nessa pasta corrente. Beleza, depois do Visual Code aberto eu vou criar um arquivo chamado variável.js. A primeira diferença que eu vou estar mostrando, eu vou tentar imprimir o valor de uma variável nome, mas que ela não foi definida ainda e ela venha a ser definido como let. Então se a gente fizer let nome Cadu Aguiar, eu vou abrir o próprio terminal que vem embutido na ferramenta do Visual Studio. Eu vou executar o node e o nome do arquivo que eu acabei de criar. Como vocês podem ver, ele retornou reference erro. Mas vamos ver o que aconteceria se a gente tentar acessar uma variável que ela não foi declarada ainda, mas que posteriormente ela venha a ser declarada como var. Como vocês podem ver, nesse cenário ele retorna undefined. Então, a primeira diferença que eu posso mostrar é que quando você tenta acessar uma variável que ela ainda não foi definida, mas ela venha a ser definida posteriormente usando let, a gente vai cair no primeiro cenário, onde a gente vai pegar essa mensagem de reference erro. Mas se futuramente essa variável ela vinha a ser definida, porém como var, a gente vai pegar a mensagem de undefined. Outra coisa que é importante sobre a diferença entre let e var, agora eu vou criar um if true só para a gente ter um escopo aqui dentro. Dentro desse escopo eu vou criar uma variável let nome e eu vou atribuir ela a Cadu Aguiar. Fora do escopo eu vou tentar acessar a variável nome. Eu vou limpar meu terminal de novo e eu vou executar o nosso arquivo. Como vocês podem ver, mais uma vez a gente tem a mensagem de reference erro. Agora, o que aconteceria se a gente tivesse declarado a variável como var dentro do escopo e fora do escopo tentasse acessar ela? Vamos executar o código mais uma vez. Como vocês podem ver,
agora ele conseguiu imprimir o valor da variável. Ou seja, quando você declarar uma variável do tipo let dentro de um escopo, ela vai respeitar esse escopo, ela só vai existir dentro desse escopo. Agora, se você criar uma variável do tipo var e tentar acessar essa variável fora do escopo, mesmo assim ele ainda vai conseguir ter visibilidade dessa variável. Então essas são as principais diferenças na utilização de let e var. O var ele vai ser declarado a nível global e se você tentar acessar fora do escopo, tentar acessar essa variável fora do escopo, ela ainda vai ter visibilidade, o que não acontece se ela for declarada como let, ela só vai existir dentro do escopo onde ela foi declarada. Então é isso, dica rápida de hoje, JavaScript. Se vocês tiverem algum outro tópico que vocês gostariam que eu venha estar abordando nos próximos vídeos, deixa no comentário, deixa seu like também e até a próxima.